Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem aí onde vocês estiverem, onde você estiver. Já vou pedindo para deixar um like no vídeo se você gostou, assinar o canal e indicar para os amigos e colegas aí, para quem possa ajudar também. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o enquanto, né? Então, antes de mais nada, vamos entender o que é esse enquanto. Ele é chamado de loop de repetição. Então, toda vez que eu preciso repetir algum processo uma ou N vezes, né, duas ou N vezes, 10 ou N vezes, ele é uma das estruturas que nós utilizamos para poder fazer essa repetição. Como é que o enquanto, então vamos colocar o enquanto aqui, como é que o enquanto trabalha, tá? O enquanto, ele trabalha baseado em uma condição, que geralmente, né, é uma comparação entre um valor e outro, entre uma variável e outra. E enquanto a comparação, a resposta dessa comparação for sim, ele executa. Quando a resposta for não, ele para, tá? Ele para a execução. Exemplo, eu vou colocar lá uma condição que enquanto C for menor que 10, tá? E aí ele vai contando, C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3. Quando ele for igual ou maior que 10, ele para de executar, porque a resposta dessa pergunta aqui passa a ser não, perfeito? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui e depois de forma prática no Visual G. Então vamos colocar aí que eu quero repetir 10 vezes a frase "isso é um teste", tá? Uma forma simples seria fazer 10 escrevais, colocar dentro e exibir. É uma forma lógica aí de exibir. Mas e se eu fosse fazer isso aí de uma forma mais simples, né? Que eu fosse fazer com uma linha só. Então começa assim: enquanto, né? Que é o comando. Depois a condição. Então eu vou colocar aqui contador. E esse contador for menor que 10. Facar. O sentido é faça, mas a gente não pode usar acentuação em programação, então fica faca, mas o sentido é de faça, tá? Lembrando que todo enquanto ele tem um fim, enquanto. Então, imagine que eu coloquei essa frase aqui dentro. Então, criei a variável, né? Então, coloquei lá, todo contador tem que ser inteiro, então contador do tipo inteiro. Começou lá, né, a área onde você... Então aqui, para ficar igualzinho no Visual G, vamos colocar o var, aqui vamos colocar o início, aqui nós vamos colocar fim algoritmo, igualzinho lá no Visual G, tá? Algoritmo. Qual seria o problema aqui, né? E aí eu faço a pergunta: se eu executasse essa linha de código, quantas vezes a palavra teste apareceria? Então, tem gente que vai falar 10, tem gente que vai falar 9, tem gente que... Qual que é o grande problema? Vamos entender como é que isso funciona. Então aqui, ó, quando eu crio uma variável, ela vale 0, certo? Então ele fala assim: enquanto 0 for menor que 10, faça. Mostrou uma vez. Veio aqui no fim enquanto e voltou aqui para a condição. Só que como não tem nenhuma variável que está implementando, né? Eu não fiz nenhuma estrutura para implementar, o C vai ser sempre 0. Então o C sempre, sendo sempre 0, ele vai entrar numa condição que nós chamamos de loop infinito, porque a condição vai ser sempre verdadeira, então 0 sempre será menor que 10, ele vai executar. Então o que eu faço? Eu coloco uma variável acumulativa. Então eu falo que C recebe C mais 1. Por quê? Ele começou com 0, certo? Aí 0 mais 1, 1. Mostrou uma vez. Veio para cá, 1 mais 1, 2. Mostrou. 2 mais 1, 3. Ele vai somando até que seja menor que 10. Porque quando for 10, não tem a condição de igual. Então eu teria que colocar aqui menor ou igual. Tá? Então uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é porque se eu tirar aqui, o C já vai valer 1, ele vai valer uma vez. Se eu tiro ele daqui e coloco ele aqui embaixo, o que vai acontecer? O C, ele começa com 0 e só vai somar 1 depois que ele mostrar a frase. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, escreval, isso é um teste, vírgula, C, deixa eu pôr maiúsculo, né, como está lá.
Na primeira vez que eu executo com o C aqui embaixo, ele colocaria isso é um teste 0, porque é o valor que ele está recebendo aqui, perfeito? Na segunda vez que eu executasse, ele ia mostrar isso é um teste 1, porque 0 com mais 1, ele voltaria aqui, 1 é menor que 10 e ele executa. Vamos ver na prática como isso funciona? Então vamos lá, vou aumentar aqui para vocês, né? Quem está pelo monitor fica ruim de enxergar. Então eu vou criar uma variável C do tipo inteiro, tá? E vou fazer o isso é um teste para a gente poder ver. Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto, a sintaxe dele é bem simples, tá? Enquanto C for menor que 10, faca, no sentido de faça, fim, enquanto, fim, enquanto, beleza? E aí eu faço o seguinte, eu coloco aqui C recebe C mais 1 e coloco lá a frase escreval, isso é um teste, vírgula C, para ele mostrar pra gente como é que ele está contando isso aí. E venho aqui e peço para executar o passo a passo, ó. Então C começa com 0, isso é um teste 1, isso é um teste 2. Vamos ver ele executar aí, ó, 4, 5, 6, todos esses são menores que 10, então ele vai continuar executando, 8, 9, 10. Então ele mostrou aí do 1 até o 10, correto? Se eu mudar a localização do C, eu colocar ele mais para baixo, ele vai também fazer 10 vezes. Só que o que vai acontecer? O contador começa com 0, né? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo para vocês e vou executar direto, tá? Então, apesar dele fazer 10 vezes, ele começou a primeira vez com 0. Então, o lugar que você coloca esse C, tem que tomar cuidado de acordo com a informação, a quantidade de vezes que você quer repetir, beleza? Nós fizemos o exercício há 3 ou 4 aulas atrás, que, se eu não me engano, acho que na segunda ou terceira aula, tá? Que era da tabuada, na qual você mostrava uma tabuada. Então eu vou fazer aquele exercício, porque lá naquela ocasião nós fizemos com 10 escrevais, né? Para ele poder mostrar a tabuada. Nesse caso a gente vai ver que não precisa. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não quero saber quantas vezes... eu não vou precisar pedir 10 vezes o valor da tabuada, eu vou colocar fora do enquanto, senão ele vai pedir qual a tabuada, eu só quero saber uma vez. Então eu falo assim, solicite ou informe, né? Vou colocar direitinho aqui, informe o valor da tabuada desejada. Fechei aqui, ó, aspas duplas e parênteses, tá? E eu vou colocar aqui, leia tab. Então vamos supor que eu queira mostrar a sintaxe, vamos supor que eu coloquei o tab como 4, né? A sintaxe que eu quero mostrar, por exemplo, é essa aqui, ó, 4 vezes 1 igual a 4, até o 4 vezes 10. É isso que eu quero que apareça na tela, tá? Para começar com 1, a gente que sabe que antes da mensagem tem que colocar aqui em cima, para ele já começar a contar 1, beleza? Depois eu vou colocar um escreval aqui e vou colocar dentro o tab. Se eu mandar executar, vai aparecer, ó, informe a tabuada, coloquei 7. Vai aparecer 10 vezes o 7, porque foi só o que eu pedi para fazer. E aí entra no que nós já vimos em aula, chamado de concatenação, que é juntar variável, operação matemática e caracteres dentro da mesma fórmula. Eu coloco aqui, ó, o X, tá? Então se eu mandar executar aqui, ele vai me perguntar a tabuada, apareceu 9 vezes. Para que ele apareça 1, 2, 3, 4, o que eu vou ter que fazer? Vírgula e coloco o C. Mando executar, olha lá, informe a tabuada, 8. Do 8 vezes 1 até 8 vezes 10. Aí ficou fácil agora, né? Então eu coloco vírgula, coloco o símbolo de igual, vamos dar um espacinho aqui, né? E aqui para fechar eu vou fazer o seguinte, como é uma operação matemática dentro do escreval, eu vou fazer o tab multiplicado pelo C. Então quando eu mandar executar aqui e colocar lá, ó, por exemplo, tabuada do 3, ele vai fazer do 3 vezes 1 até o 3 vezes 10, ou apenas uma linha de escreval, você não precisa fazer 10 linhas de escreval, perfeito?
esse é o exemplo de quando a gente usa o enquanto como contador, tá? Professor, e se tivesse que fazer N vezes alguma coisa? O exercício fala assim, olha, eu preciso fazer N vezes determinada atividade, tá? Então, vamos voltar para cá. Como é que seria N vezes? Então, eu coloco aqui inteiro, tá? E eu preciso colocar uma condição que ele execute enquanto for verdadeiro. Então, eu falo assim, ó, enquanto C for diferente de 2... Porque quando você cria a variável, ela vale 0. 0 é diferente de 2? É. Então ele vai executar o que tem aqui dentro. Aí eu faço assim, escreval. E falo para ele, digite 1 para continuar ou 2 para sair. Beleza? E peço para ele e leia o C. O que vai acontecer? Toda vez que eu colocar o 1 é diferente do 2. Então a resposta é sim, ele continua executando. A hora que eu digitar 2, ele para, porque foi a condição que eu dei de parada. O 2, ele não é diferente de 2. Então ele para a execução. Vamos ver isso aí na prática? Vamos lá no Visual G, arquivo novo. Vamos fazer do zero aqui. E vou fazer a mesma estrutura. Então eu coloco aqui o C do tipo inteiro, depois coloco o enquanto e a sua condição. Então fala assim, ó, enquanto C diferente, que é o signo diferente do Visual G, de 2, por exemplo, faca, mas é faça, a gente sabe disso. Então vamos lá, fim enquanto, beleza? Faço o meu menuzinho aqui falando quais as opções que o meu usuário tem. Escreval 1 continua barra 2 sair, tá? Leia C, que eu preciso informar para o usuário o que ele tem que fazer. Então quando eu faço aqui no passo a passo, ó, o C vale 0, 0 é diferente de 2, ele executa o processo. Então se eu colocar 1 ou qualquer outro número, olha lá, ele executa numa boa. Porque qual que é a condição para ele parar de executar essa rotina, ou esse loop? É que o C seja diferente de 2. A partir do momento que ele é igual ao 2, fim da execução. Tá? Então é assim que a gente consegue fazer aí um loop N vezes. Porque quem determina a sua funcionalidade é o próprio usuário. Então nós temos duas formas de usar o enquanto. Uma, com valores pré-definidos, contador menor que 10, com um contador lá dentro ele executa. E a outra, quando a gente tem que calcular N vezes. N não é um valor definido, perfeito? Então eu coloco uma condição fixa de saída e quando atingir essa condição, ele para de fazer esse loop, perfeito? Então é assim, eu vou deixar na descrição do vídeo 3 exercícios, correto? Na próxima aula, nós faremos a correção desses 3 para fixar os conceitos. Se você tiver alguma dúvida, persistir ainda, você deixa nos comentários, eu assim que possível eu respondo. Então, se você curtiu o vídeo, dá um like, assina o nosso canal, recomende aí para os colegas para poder ajudar no aprendizado da lógica de programação, que a gente fala que é a matéria de base, né? Assim como português e matemática no ensino fundamental e médio é uma matéria de base, a lógica de programação e o banco de dados, que logo vai estar aqui também no canal do professor Fábio, é matéria de base, é fundamento que a gente chama em informática, tá bom? Agradeço desde já você estar acompanhando até aqui todas as nossas aulas, perfeito? Deixa eu fechar aqui e espero você na próxima aula, tá bom? Um abraço, até a próxima.